dizem que sou louco. Vou transmitir meu pensamento para esse cartão, pensar, professor. Bom, computação telepática ou telepatia computacional. O que será isso? Bom, o glitch está no ar. Bom, nós vamos falar sobre como é que as coisas mudaram ao longo do tempo e como é que nós vamos conversar com os nossos computadores e dispositivos daqui para frente. Para começar, eu falei teclado e mouse, mas isso já é uma coisa muito moderna. Nós vamos começar falando sobre o início da nossa comunicação com os computadores, uma área chamada de interface humano-computador. E isso começou muito lá atrás, nos anos 50, onde a programação era feita com chaves de liga e desliga. Houve uma grande evolução quando se inseriu na área de computação um dispositivo de entrada chamado cartão perfurado, punched card. Eu cheguei a usar isso na faculdade, imagina. Mas esses cartões perfurados, apesar de serem uma grande evolução, porque você conseguia perfurar esse cartãozinho e através dos furinhos codificar o que você queria entrar no computador. Então aqui você colocava os dados de entrada, colocava o código de programação, uma linha de código por cada cartão, tá? E depois você tinha um outro aparelho, bom, a perfuração era feita num aparelho, que era chamada perfuradora de cartões, e depois você tinha um outro aparelho que fazia a leitura desses cartões perfurados e esse dispositivo leitor enviava os dados para a memória para poder ser processados na CPU de um computador. Isso nós estamos falando lá dos anos 50, 60, 70, eu cheguei a usar isso até nos anos 80. Bom, isso era muito comum nos computadores de grande porte. A popularização dos teclados ela aconteceu no final dos anos 60, já também nos computadores de grande porte, mas ela foi realmente se tornar popular nos anos 70 com a invenção do microcomputador. O mouse também foi inventado lá nos anos 70, mas ele acabou sendo adotado mesmo pela indústria nos anos 80, quando a Apple lançou o Macintosh, colocou um mouse nele, aí as pessoas começaram a achar legal lá nos anos 80, 84, colocar fazer a sua entrada, né, de dados no computador através de apontar, através de usar um ponteiro e ícones onde você dizia o que você queria fazer do modo mais infantil. Afinal de contas, a ideia do mouse é exatamente essa. Bom, como é que um bebê ele se comunica com o mundo? Através de, primeiro, né, apontar para as coisas que ele quer. Essa é a ideia do mouse, que foi inventado lá pelo Douglas Engelbart, mas que depois só foi implementado nos anos 80, nos primeiros computadores da Apple e se popularizou a partir do Macintosh. E aí virou um par perfeito, teclado e mouse, que nós usamos praticamente em todos os computadores, desktops e nos notebooks. O que aconteceu é que o mouse foi substituído por um pad, onde você movimenta os seus dedos sobre o pad, mas que na verdade a ideia por trás é a mesma do mouse, apontar um ponteiro para os ícones, escolher e arrastar e fazer as demais atividades que você quer. Então essa foi basicamente durante décadas a nossa maneira principal de se comunicar com os microcomputadores, logicamente depois dos cartões perfurados, que eram bastante chatos, demorados, caros, porque você perdia, você errasse um dígito, um bit, você tinha um byte, você tinha que jogar fora o cartão, perfurar de novo e muitas vezes perfurar todos os cartões de novo, jogar papel fora, então não era nada ecológico e não era nada barato trabalhar com cartão perfurado. Então o mouse e o teclado foram uma grande evolução e nós ficamos muito satisfeitos com isso durante muito tempo, até que durante também os anos 70 e 80 foram criados os primeiros displays touchscreen, mas isso ainda não estava presente no nosso cotidiano. Quem usava isso eram os bancos, muito poucos que utilizavam aquelas telas para você usar o caixa eletrônico usando a tela sensível ao toque, e poucos quiosques muito caros utilizavam essa tecnologia. A gente só começou a realmente usar telas touchscreen foi quando os smartphones chegaram nas nossas mãos. E isso foi graças, lógico, mais uma vez, ao iPhone, que lá em 2007 trouxe o
touchscreen, que já existia, não era nenhuma novidade, mas era caro e não estava disponível assim em dispositivos baratos para o usuário final. Então, os primeiros smartphones, e o iPhone tem uma grande culpa disso, fez com que nós acostumássemos a ter telas touchscreen, como nós temos hoje, e o que virou, na verdade, uma grande febre, porque tudo é touchscreen e muitas vezes você encontra pessoas tentando apertar a tela da televisão que está na sala para poder escolher as opções ou para poder fazer ampliar, dar um zoom, quando na verdade a maioria das televisões não é touchscreen. Mas isso virou um hábito tão grande que muitas vezes em coisas, né, como Kindle, as primeiras versões não eram touchscreen, mas você entrega um Kindle na mão de uma pessoa, ela vai tentar resolver as coisas através de touchscreen. Então, aí virou o padrão da nossa comunicação e a gente acabou deixando de lado o teclado e o mouse, e nós usamos praticamente todos os dias nos smartphones, nos tablets, esses dispositivos chamados telas sensíveis ao toque, mas que estão presentes também nos notebooks, os mais caros, óbvios, né? Ainda não estão nos desktops, porque o desktop está ficando meio de lado, virou só um equipamento para ser usado em empresas e a maioria das pessoas está usando smartphones, tablets e também os notebooks, menos notebooks do que os outros. Bom, então nós evoluímos do cartões do SBT, as chaves de liga e desliga, evoluímos para o cartão perfurado, para o teclado mouse, para o touchscreen, que não acabou totalmente, né, com o teclado e mouse, mas que hoje a gente não fala mais sobre ligar chaves e desligar chaves, nem fala-se mais em cartão perfurado. E uma tendência que a gente tem visto e que, olha, tá aí em todos os relatórios de futurologia, né, de transformação no modo como a gente interage com as máquinas, com os computadores, com os dispositivos, uma tendência muito forte e que nos Estados Unidos já é uma realidade, possivelmente será aqui no Brasil, é que nós vamos trocar rapidamente as telas touchscreen pela voz. Existe uma pesquisa recente que já diz que quando você tem a opção de usar alguma coisa no desktop ou usar no smartphone, as pessoas preferem os smartphones. Ou quando eu falo desktop, também notebook. Então, o que aconteceu primeiro é que, se você tem a opção de fazer uma coisa num dispositivo fixo ou num dispositivo móvel, o móvel ganha, ou seja, mobile first. E em seguida, o que aconteceu, e essa mesma pesquisa mostra, que se você tem a opção de interagir com o seu dispositivo por uma tela touchscreen, teclado, mouse, qualquer outro jeito, ou pela voz, as pessoas preferem interagir pela voz. Isso a gente vê até várias pessoas, vários usuários que preferem usar o WhatsApp gravando áudio do que digitando texto. Então a gente está se acostumando mais a conversar com dispositivos, inclusive hoje não é mais vergonha, no passado era, você ficava com vergonha de falar em voz alta com o seu celular ou com o seu smartphone na rua. Hoje as pessoas já estão acostumadas com cenas como essa e a gente fala tranquilamente e isso, lógico, perder essa inibição vai facilitar com que a gente interaja também em quase tudo que você precisar fazer com os seus dispositivos, que você interaja por voz. Pensando também que os dispositivos não vão ficar só no seu smartphone. Assim como você usa a televisão hoje em dia e você vai poder interagir com voz, assim como você tem um carro que tem um display que é super inteligente e você já interage com ele por voz, grande parte dos carros, né, de alto luxo, eles já têm uma central multimídia que você interage por voz, então quase todos os dispositivos à sua volta você vai interagir por comandos de voz e vai ouvir as respostas ou mesmo ver as respostas na tela, mas sem ter a necessidade de interagir através do toque. Bom, então essa foi uma evolução natural e a gente nem percebeu que isso aconteceu. Provavelmente você, quando começou a usar o computador, ou outros dispositivos, não usava a voz, usava talvez o touchscreen, um pessoal um pouquinho mais velho, teclado e mouse, e você nem percebeu que você perdeu o hábito de usar essas coisas. Mas a gente não para aí. Já tem pesquisas, e aí vem lá a história do começo, que mostram que é possível fazer uma comunicação telepática com os dispositivos que a gente utiliza hoje em dia. Ou seja, a interface não é mais física, mas ela é mental. Eu penso e o computador executa. E ele, na hora de me dar uma resposta, ele me transmite para dentro do meu cérebro as respostas que eu preciso. Isso parece ficção, mas na verdade não é totalmente ficção.
Existem pesquisas que estão sendo realizadas hoje, que já testaram e provaram ser possível, só que ainda não tem a precisão que nós gostaríamos que tivesse, e existe um certo risco envolvido, um risco porque você tem que fazer um implante de um chip, e as pessoas possivelmente vão ter alguma resistência a isso no começo, até que várias pessoas comecem a testar, gostar e mostrar que funciona, e daqui a pouco nós estaremos realmente conversando por ondas mentais com os nossos computadores. A Computer Telepathics, sei lá que nome vai ter isso, telepatia computacional, a gente está aí testando, tem vários experimentos que já deram certo, e se as pessoas acharem que isso é legal, assim como aconteceu com o touchscreen, com a voz, da mesma forma nós vamos abandonar os meios antigos, quando eles não forem necessários, e vamos adotar esses jeitos totalmente malucos, parece até uma coisa meio esotérica da gente pensar e o computador executar as coisas. E essas pesquisas começaram, na verdade, com a área de criar dispositivos para dar assistência e dar suporte às pessoas portadoras de deficiência que podiam, assim como Stephen Hawking, que tinha lá o seu computador, que ele interagia com ele por um teclado, né, com apenas 2 teclas, imagine quanto mais produtivo Stephen Hawking poderia ser se já ele o pudesse utilizar, né, antes de ter falecido, pudesse ter utilizado esse tipo de comunicação por telepatia. Né, com certeza ele conseguiria interagir mais rápido, informar ao computador o que ele quer mais rápido, para receber respostas mais rápido, e possivelmente ele teria conseguido ainda fazer mais feitos do que ele fez durante a vida, utilizando uma interface como essa. Bom, as pesquisas evoluíram nessa área científica para o suporte a pessoas com deficiência, e agora, já que é possível, elas estão sendo expandidas para todas as outras áreas. E você, gostaria de conversar mentalmente com seu computador? Sigilo absoluto, ninguém vai ver o que você está conversando. Você pensa e ele entende e te responde. Será que isso vai ser legal? Pense sobre isso. Algumas coisas parecem meio Black Mirror, mas olha, não são não. Tem coisa que logo a gente vai estar experimentando e se gostar, a gente vai adotar. Com certeza. Bom, eu sou o professor Hélio Lemes, esse foi o especial de sábado do Glitch. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aciona as notificações para você receber quando chegar novos vídeos e também dá aquele joinha, ok? A gente se vê na segunda-feira e esse foi o Glitch especial de sábado. Tchau!